Bom, desculpa deu um problema técnico aqui. Mas continuando, falando da Alba, né, é importante a gente mencionar que ela foi formada em 2004 com uma proposta geopolítica impulsionada por Hugo Chávez e Fidel Castro, né, presidente de Venezuela e Cuba, respectivamente, né. Elas tinham um caráter, anti-hegemônico com esse forte viés ideológico, que ele trazia uma abordagem de desenvolvimento pautado nas relações exteriores de membros do processo nesse processo regionalista, né, o qual o Estado deveria agir contra as forças de mercado e o modelo de regionalismo aberto, uma vez que o neoliberalismo era interpretado como uma expressão máxima de ameaça imperialista e ou intervenção estrangeira, como mencionado pelos autores dos artigos discutidos em sala, né, o Cavalo e Senhoras, e eles citam esse Ana Ruja, falando dessa questão vinculada à questão da Alba, né? E só que com relação à Alba, apesar de ter tido essa proposta forte anti-americana, aconteceu de ser enfraquecida principalmente após a morte de Hugo Chávez. E isso resultou um pouco no enfraquecimento mesmo da, da, da própria Alba, e também atrelada a questões de crises, né, econômicas enfrentadas derivadas da queda internacional do petróleo. E além disso, né, a questão do desgaste político entre Venezuela, Bolívia e Equador também acabou por impulsionando essa questão do enfraquecimento, e mais a questão dessa mudança pendular política do mundo para os governos de direita nos últimos anos, isso mais trazendo para o lado mais recente, né. Já passando da Alba, pode passar. A gente teve a Unasul, que também tinha essa prerrogativa anti-estadunidense, assim como a ALBA, que se institucionalizou, né, em 2008 ela começou a formar em substituição à Comunidade Sul-Americana das Nações, né? E aí ela tinha essa estratégia de contenção da influência dos Estados Unidos nessa região da América do Sul. E a ideia era, justamente expandir essas discussões de caráter regional, criando um fórum para a solução de problemas comuns enfrentados pelos países latino-americanos, né, para a questão dessa preocupação com o estado da democracia na região, né. Aí também dentre de coisas que vieram para o benefício da região, eles estipularam a criação do Conselho de Defesa Sul-Americana, também tentando se afastar da influência dos Estados Unidos no caráter da segurança, nos aspectos da segurança, e tornar a região um pouco mais independente dentro dessa pauta, né. Só que depois devido às questões de crise internas entre 2017 e 2018, houve a suspensão voluntária de alguns países, da Unasul, e posteriormente acabou resultando também o rompimento, né, a formação de bloco distinto, como foi a formação do Prossum. Pode passar. E por fim, dessa questão dessas organizações e padrões, a gente achou por importante também mencionar um pouco da OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em que a Venezuela também foi um membro fundador dessa organização, e não tinha como ficar de fora e não mencionar a questão da OPEP, sendo a Venezuela até hoje um forte player nessa questão do petróleo, mesmo ela tendo enfrentado diversas crises nos últimos anos, né. Ela é atualmente o único representante da América Latina junto a essa organização, com o papel de potência petrolífera nessa região. Continua ainda tendo essa força, principalmente na questão das reservas, e mesmo com essa relação de força nessa região, por ser um membro da OPEP, eh não fez com que não houvesse problemas para a Venezuela, né. E disso veio também as questões dessas crises, internas do país e as sanções lideradas pelos Estados Unidos, principalmente ali na questão durante a administração Trump,
né, trouxe muito desconforto para os venezuelanos, principalmente nos anos mais recentes, né, o que houve até a questão da apelação de Nicolás Maduro para a OPEP, para tentar conter essas sanções americanas, o que não foi, totalmente aceita pelos países membros, que declararam uma certa neutralidade com relação a isso, também por haver uma questão de interesses próprios de alguns países árabes, por exemplo, e em ter a Venezuela com esse fraco poder de barganha, né. Ele tendo tentado buscar esse apoio desses países membros, alguns países tentam segurar e conter essa questão e se manter nessa essa neutralidade, justamente para uma questão de tentar também usar isso como uma forma de combinada de poder, entre eles, até que poderia também ser usada como direto ou indiretamente, a prejudicar as questões de produção de petróleo de países rivais que são membros da OPEP. E como a gente fala dentro dessa questão da OPEP, da força do petróleo para a Venezuela, a gente não tem como não deixar de mencionar essa importância do petróleo para o país. Pode passar. E a gente gostaria de colocar isso também atrelado a essa dificuldade do país enfrentada no quesito de complexidade, né. E o professor ele sugeriu para a gente, o acesso da do de o de o do Atlas de complexidade econômica elaborado por Harvard, e a gente pegou, né, o perfil da Venezuela em que até 2018, né, que foi até quando foi elaborado o relatório entre 95 e 2018, a Venezuela dos 133 países estudados estava na posição 119 de complexidade econômica, por ter muita dependência da negociação do petróleo. Pode passar. E aí a gente vê nessa questão da complexidade e a variação da complexidade do país, a gente vê que ela é menos complexa do que o esperado, tipo, né, para o nível de renda dela, né. E aí durante esse período até 2018, eh, a grande força realmente da economia da Venezuela era a questão do petróleo, não tendo muitas, outras fontes alternativas de produções para poder exportar, tanto de bens como de serviços, né. E as exportações, né, de bens da Venezuela, elas têm produtos de baixa e moderada complexidade, né. E aí é mais o foco em minerais, pedra e e os que têm um pouquinho mais de complexidade têm tentando recentemente a questão voltadas para a indústria de algumas manufaturas, mas não tendo tanto uma força suficiente para ter relevância, né. E aí a gente tem, trazendo agora para a questão da relação com a China, pode passar o slide, né, a gente vê que, tipo, após a expansão econômica chinesa e na entrada da Organização Mundial do Comércio nos anos 2000, de forma ela mostrou, né, a questão passou a iniciar um estágio de expansão, de crescimento de forma avassaladora, né. E em menos de uma década, depois da entrada da OMC e da inserção da sua entrada também na questão da divisão internacional do trabalho, né, a China ela passou a se tornar ali o maior, um dos maiores economias do mundo, e sendo o maior país exportador do planeta, e também sendo o segundo maior importador, né, como foi mencionado por Medeiros e Sintra, né, no texto. E aí a China vê, né, olha para a América Latina como uma janela de oportunidade para investimento e também como uma fonte para poder adquirir, né, commodities e recursos naturais, em grande quantidade, em abundância, e aí é o que vem a questão do aumento da participação chinesa nos mercados latino-americanos. Os autores, eles até colocam, né, uma tabela, pode passar. Depois aí eles mais à frente, acho que a tabela acho que inverteu o slide. Não, volta.
Perdão, só um momento. Bom, dando continuidade, a gente teve mais um problema técnico aqui, mas já resolveu. Com relação a essa questão da participação chinesa no- nos mercados latino-americanos, né, os autores, né, Medeiros e Sintra, eles trazem essa tabela da participação da China nas exportações e importações dos países latino-americanos entre 2002 e 2011. E a gente grifou a Venezuela para mostrar a questão da grande variação, tanto nas exportações do país para a China, quanto nas importações da Venezuela vindas da China, né? O aumento das exportações durante esse período teve uma variação de 2.033%, sendo a maior, de longe, a maior dentre todos os países listados, tanto na variação de exportações, quanto na de importações, que foi de 529% dentro desse mesmo período. Então a gente vê a questão do fortalecimento dessas relações entre os dois países durante o período, esse pós-entrada da China na OMC e pós também essa questão do boom das commodities, muito também com foco no próprio petróleo da Venezuela. Pode passar, pode passar o slide. E aí, né, essa questão dessa relação China e Venezuela e esse boom, né, dessa industrialização chinesa criou, né, oportunidade para esses países ricos em recursos naturais da América Latina, dentre eles a própria Venezuela, né? E esse relacionamento entre China e Venezuela decolou principalmente ali no início dos anos 2000, baseando no petróleo, como a gente já havia mencionado, e também através de empréstimos e relações comerciais e diplomáticas entre esses dois países, né? E o interesse de Hugo Chávez era realmente colocar a Venezuela como uma potência regional e se afastar, mas, e como já mencionado algumas vezes com relação a Alba e até a Unasul, esse afastamento da influência dos Estados Unidos e essa aliança com a China e essa questão da exploração dos recursos petrolíferos venezuelanos com a ajuda e o investimento da China também servia como uma forte ferramenta na mão da Venezuela, né? Um recurso forte para poder exercer essa questão desse afastamento e de influência dos Estados Unidos. Pode passar. E essa relação entre esses dois países, a gente colocou um recorte aí da OEC no relatório de 2019, a participação de exportações da Venezuela para a China, no caso, a gente entra na OEC selecionando a China, ele dá esse relatório do que foi mais exportado para esse país durante esse período. E 92,4% do que foi exportado para a China foi petróleo cru, o que mostra o grande interesse chinês no petróleo venezuelano, também buscando dar esse apoio de investimento e financiamento, e também apoio político para o país bolivariano, né? Pode passar. E a Venezuela, como esse parceiro estratégico para a China, principalmente na América Latina, e pelo interesse no petróleo, também acabou proporcionando as questões de investimento e financiamento, como já mencionamos, né? E aí veio a questão da forte participação do Banco de Desenvolvimento da China, o Banco de Desenvolvimento da China, entre 2007 e 2013. E aí veio esse avanço, esse aumento de investimentos e esse relatório gerado por um relatório de 2019, feito dessa relação de China e Venezuela, feito por Kaplan, aponta que o CDB, ele, ele injetou nos países da América Latina e no Caribe uma quantia altíssima de dinheiro, né? Algo em torno de 138 bilhões de dólares em empréstimos, em financiamentos para esses estados. E 45% mais ou menos do que foi
investido e do que foi cedido foi só para a Venezuela, ou seja, ela majoritariamente, vamos dizer assim, dentre os demais, tendo uma participação e sendo beneficiado com esses empréstimos e financiamentos, né? O que, em contrapartida, também cria-se a relação de dependência financeira em termos de dívida externa com a China, entre esses dois países, né? Entre Venezuela e China. Pode passar. E aí a gente entra também nessa questão da entrada, né, depois do fortalecimento dessas relações, né, a entrada de organizações chinesas atuantes na Venezuela, como a própria CNPC, né, que é a China National Petroleum Corporation. E isso fortaleceu-se até hoje, né, essa entrada, principalmente, também já na questão dentro ainda da era Chaves, nos anos 2000, em que ele queria realmente fazer esse crescimento e criar essa ligação forte entre os dois países, e também para obter ajuda nessa questão relativa ao petróleo, né, ele tinha essa estratégia de juntar empresas venezuelanas e chinesas, né, para poder conseguir esse objetivo de desenvolvimento e crescimento na questão do petróleo, né. A China não pensou 2 vezes, né, essa questão de ter, essa oportunidade de entrar no mercado venezuelano e inserir suas próprias empresas ali, e aí houve essa questão do fornecimento, né, de recursos técnicos e humanos para tentar converter esse petróleo, o petróleo pesado venezuelano no 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 num petróleo mais leve e mais fácil e mais maleável até para questões logísticas e comerciais. E a CNPC teve uma participação muito forte, e tem até hoje, nesse quesito, né. Não só a CNPC, mas também a junção, né, da CNPC com a PDVSA, que é a estatal venezuelana responsável por essa questão do petróleo, e que é a Sinovensa, né. A Sinovensa, que foi essa joint venture feita entre a PDVSA e a CNPC, ela tem um foco em trabalhar nessa questão do desenvolvimento, também com inserindo a mão de obra chinesa e a tecnologia chinesa na região, principalmente na região do cinturão de Orinoco, que é o o território, né, ali daquela faixa sul do leste do rio Orinoco, ali na bacia da Venezuela, em que comporta, né, que é onde está situado ali um dos maiores depósitos de petróleo no mundo, das maiores reservas de petróleo no mundo. E é nessa área, ali perto do rio Orinoco, onde a Sinovença e essa junção entre PDVSA e CNPC trabalham com força nessa questão da exploração do petróleo, né. E isso foi uma ideia ainda de Chaves, né, que ele tinha esse olhar positivo da relação, em que poderia abrir grandes portas para a economia venezuelana, e para trazer, né, abrir as portas para empresas chinesas, eh, porque ele tinha uma convicção de que essas reservas elas poderiam trazer grandes recursos para a Venezuela, principalmente para o seu objetivo, como foi mencionado até por Luiz, essa questão de trazer, converter o que era adquirido dos recursos do petróleo para a aplicação do melhorias sociais da Venezuela, para tentar reduzir a pobreza e a desigualdade no país. E o que fez ele ter muita popularidade e o que fez ele também receber muito apoio da China, assim como, outros países que apoiam a gestão da Venezuela até hoje, como Maduro, como a própria Rússia. Bom, gente, a nossa apresentação foi essa.
Eu espero que tenham gostado. A gente pede perdão aí por alguns problemas técnicos devido a questões de conexão de alguns colegas e tudo mais. Mas é isso, espero que tenham gostado e tenham uma boa noite.